Eu vou começar falando sobre a depressão e qual o motivo que as pessoas ficam presas na depressão. Por isso que eu falei entendimento próprio, né, o próprio entendimento, e o que trava a pessoa a não avançar e não desfrutar da vida. Como vencer a depressão, o estresse, a ansiedade do dia a dia. Então você que está anotando, você pode ter isso como base. A depressão ela vai apontar para o passado, o estresse ele vai apontar para o presente e a ansiedade ele vai apontar para o futuro. Então você tem que analisar o seguinte: tudo isso, existe uma prisão nessas três áreas: depressão, estresse e ansiedade. Como eu vivenciei isso? Eu vou te falar no decorrer dessa live. Bora lá. Depressão, situações que aconteceram no passado que tem me atrapalhado nos dias de hoje, que tem me atrapalhado no dia a dia, que não tem atrapalhado a minha produtividade. Eu não estou conseguindo avançar por causa de situações que não foram resolvidas no passado. Então a depressão são situações que não foram resolvidas no passado e você carrega até hoje. Pessoas que você às vezes ficou magoado, chateado, foi traído, passado para trás, enganado. Então gerou uma mágoa, gerou um ressentimento, gerou um ódio, gerou um prejuízo e com isso te afetou e você ficou preso nessa mágoa. Isso se chama depressão. Essa depressão tem atrapalhado o quê? Os seus resultados hoje, no dia a dia. Tanto na sua vida pessoal, profissional, familiar, casamento, com os filhos, qualquer área que seja. Se tem situações que estão presas no passado, tem te atrapalhado no hoje. Então vai anotando aí. Quais são as situações que me prendem no passado? Falei várias aqui. Então você tem que associar o que está sendo improdutivo. Quais são as coisas que estão me prendendo? Então você vai anotar e fazer perguntas para você mesmo. Quais são as situações que estão me prendendo no passado? Pessoal, vocês que chegaram agora na live, ajuda aí no aviãozinho, ó. Esse Instagram aqui, ele não está entregando o que deveria entregar, tá? Quem está chegando agora, segue o Alan Bonfim 7, porque vai ter uma série de live lá, que nós vamos começar a partir de sexta-feira agora. Vai ser as lives pela manhã e pela noite, praticamente aí todos os dias vai ter live lá. E se você quiser pegar conteúdo, não é um conteúdo repetido, é um conteúdo de crescimento, de mudança de mentalidade, de desbloqueio emocional, de ativação de identidade e propósito, eliminação de crenças limitantes. Lá é um canal que foi preparado para isso. Esse canal aqui, em pouco tempo, se não for resolvido, a equipe não conseguir resolver a treta que encontra nele hoje, ele será eliminado e nós vamos fazer um trabalho somente no Alan Bonfim 7. Fechou? Voltando aqui para o conteúdo. Só há liberdade quando o cativeiro do próprio entendimento é destruído. Qual que é o entendimento que tem te prendido no passado? Depressão. Isso se chama depressão. Se tem problemas no passado, existe uma situação que não foi resolvida, um entendimento sobre um assunto, algo que aconteceu que te prendeu e não permite que você avance. E por você não estar avançando, são situações que você não resolveu, que você carrega até hoje. Por exemplo, tem pessoas que estão carregando outras há 1 ano, 2 anos, 10 anos. Aconteceu algo lá atrás e está magoado até hoje. Alan, mas eu já perdoei. Será que você perdoou? Porque o perdão é uma coisa, se você não sabe, e o desbloqueio emocional é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Perdoar é uma coisa e desbloquear é outra coisa. O que é um desbloqueio? É uma ressignificação da causa e do efeito que fica armazenado no seu córtex visual. Um problema que às vezes você teve lá na infância que você nem lembra, que tem te gerado, às vezes, essa depressão, essa repetição de comportamento. O bloqueio emocional é uma repetição de comportamento. Então, falando da primeira prisão, depressão, como resolver? Problemas que aconteceram no passado que não foram resolvidos. Ressignificar e viver o hoje. Então, quando eu não resolvo uma situação do passado, eu carrego no dia de hoje e de uma forma automática eu vou repetindo o comportamento, tendo o mesmo comportamento, tendo a mesma ação, não saindo do lugar. Por quê? Porque eu estou bloqueado nas minhas emoções, na minha alma, e eu não consigo avançar. Isso se chama bloqueio emocional, feridas na alma, que não foi curado, não foi tratado e gerou essa depressão. Te prende no passado em uma história, em uma causa e num efeito. Esse é o primeiro ponto. Como resolver? Voltando na causa, no efeito, liberando essa pessoa e colocando um ponto final na história, ressignificando a causa e o efeito. Então eu falei o primeiro ponto sobre depressão. Você que tem alguma dúvida ou tem algum tipo de depressão, algo que te deixa mal,
joga aqui como pergunta, que eu vou trazer aqui uma luz para estar te respondendo aí, tá? Trazendo um norte aí para você poder eliminar tudo aquilo que tem te prendido no passado. Tudo que te prende no passado se chama depressão. Tem alguma coisa que te prende no passado? Resolva. Se você não resolver, você está preso a esse passado. Você está preso a essa situação. Então isso se chama depressão. Depressão são problemas lá no passado. Por isso que o nome da live é destruindo, né? Tem que destruir o próprio entendimento. Um dos maiores inimigos hoje do ser humano se chama próprio entendimento. Entendimento próprio. Tudo aquilo que você tem como base sobre qualquer coisa. Você tem o achismo, o conhecimento sobre qualquer assunto. Esse conhecimento sobre qualquer assunto pode ser uma prisão na sua alma, nas suas emoções e impede você avançar. Por isso que o tema da live é isso. Né? Só a liberdade quando o cativeiro do próprio entendimento é destruído. Então é necessário destruir. Para destruir a depressão, eliminar ela da nossa vida, é necessário destruir tudo aquilo que tem te prendido. Entendimento próprio sobre uma situação que aconteceu no passado e não foi resolvido. Você está carregando a situação. Alan, já perdoei, mas se você não fez a ressignificação da causa e do efeito que foi gerado esse bloqueio, que é diferente do perdão, não foi resolvido. Graças a Deus não tenho problema com nada do passado. Ótimo, então só segue. Né? Mas eu te falo algo. Quem colocou aqui, ó, graças a Deus não tenho nada de problema no passado. Mas não existe ninguém na face da terra que não tenha bloqueios emocionais. Às vezes você não consegue ver o passado, tudo bem, você não se vê como alguém que tem depressão, mas se você tem uma repetição de um comportamento, existe um bloqueio emocional. Alan, existe alguém na face da terra que nunca foi bloqueado? Ninguém, somente Jesus, que passou pela terra e nunca foi bloqueado. Tentaram bloquear ele, só que como ele nasceu com um propósito e era livre de qualquer situação, a gente vê aí no decorrer da Bíblia, pessoas tentando bloquear Jesus para que ele não cumprisse o propósito e ele sempre posicionado a cumprir o propósito. Quando eu sou bloqueado nas minhas emoções, tenho um bloqueio emocional, eu estou tentando cumprir um propósito e sempre eu vou voltar ao início, eu vou cair em algum momento e vou ter a mesma repetição de comportamento. E isso tem como você identificar. Às vezes você não tem depressão, mas tem bloqueios emocionais que precisam ser ressignificados. Te dando as duas pontas aí, tanto de depressão como bloqueio. Como resolver? Já falei, colocando ponto final, mudando a causa e o efeito. O estresse, o que é o estresse? Outra prisão é o estresse do dia a dia. Por que anda estressado? Porque não vive o momento, não desfruta daquele momento que você está tendo e sendo sobrecarregado de muitas coisas, né? O hiperfoco, focado em fazer um monte de coisas, ou hiperfoco somente em uma coisa só, tem atrapalhado o seu desfrute no dia a dia. Aí você não desfruta da sua vida, às vezes do seu casamento com os seus filhos, e coisas que estão envolvidas, né? Estão ali no dia a dia. Por quê? Porque está com foco em muitas coisas e não está agindo da maneira correta, que é não sobrecarregando com as coisas do dia a dia. O estresse, ele só é gerado quando as coisas do dia a dia, ele tem me sobrecarregado. Então você que está anotando, você só anda estressado porque você está acumulando tarefas, você está acumulando um monte de coisa. A gente fala que tanto de tarefa, de código, de insight, faz isso, faz aquilo. Se você é uma pessoa que pega um monte de tarefa para fazer e não faz nada, se eu te falar, você é uma pessoa que vive estressada, porque você não está resolvendo nada. Então você precisa ter um gerenciamento, gerenciar o seu tempo, gerenciar o que vai ser aplicado naquele dia, para você não viver estressado. Não somente naquele dia, mas gerencie a sua semana, faça um planejamento semanal. Né? E falar, mas o planejamento ajuda? Sim, se você não tem uma liberdade para viver além do planejamento, você precisa começar com o planejamento. O planejamento ele não vai te prejudicar, ele vai ser o start para viver uma vida de desfrute. Lógico, quando faz um planejamento, você está tendo um controle do que você vai aplicar. Por quê? A sua mente ela não foi feita para ficar memorizando. Deixa eu lembrar aqui o que eu vou fazer. Mano, você esquece um monte de coisa assim como eu. Se você não tiver uma caneta e um papel para anotar o que eu estou falando, você vai esquecer daqui 5 minutos o que foi falado. Por isso que eu falo, pega uma caneta e um caderno para anotar. Assim é no dia a dia. Se eu tenho algo para fazer essa semana, eu vou pegar um caderno, um aplicativo, né, um bloco aqui do celular e vou anotar a minha semana, o que eu vou fazer naquele dia, segunda-feira, terça, quarta, os horários, quais são as tarefas, o que eu preciso executar.
Porque se eu não executar, essa tarefa ela vai ficar sobrecarregada, porque vai vir outras tarefas, outros afazeres que vão me atrapalhar no decorrer do dia ou no outro dia. Então eu vou acumulando um monte de coisas e vou ficando preso em coisas que eu não resolvi. Então o segundo ponto é o estresse. Eu vou falar sobre as crenças limitantes também, mas eu estou te mostrando as prisões. Falei sobre depressão, falando sobre estresse agora, e vou falar sobre ansiedade. Então você só vive estressado porque você está acumulando tarefa e não está executando nada, e por isso não consegue desfrutar, ou não está fazendo nada também, está deixando somente o dia passar. Não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi assim muitos anos da minha vida. Acordar e nem saber o que eu vou fazer. O que eu vou fazer hoje? Não sei, vou passar o dia. Passou o dia, acabou, não fiz nada. Então fiquei anos e anos assim. E para mim era um dia terrível, porque não tinha nenhum foco, não tinha nenhum objetivo, não tinha nada para fazer, porque eu nem sabia o que tinha que ser feito. Estava vagando, entendeu? Viajando. Então o que eu estou fazendo aqui? Não estou fazendo nada. Eu amanheci, agora já é tarde, daqui a pouco eu vou dormir. Se você está vivendo esse ritmo hipnótico, você não tem nenhum tipo de programação, nenhum tipo de objetivo e algo que você precisa executar para desfrutar da sua vida. Então é necessário ter um planejamento para o seu casamento, com os seus filhos, com as suas finanças, com os seus empreendimentos, qualquer área que seja. Se não tiver, vai passar o dia, vai passar a semana, vai passar ano, entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Porque você construiu um estilo de vida que só vai mudar se você criar novos hábitos. Se não criar novos hábitos, vai viver a mesma coisa todos os dias, ano após ano. E vive o estresse. Então o estresse é tudo isso, acumulando tarefa, sem executar nada e não desfruta da vida. Alan, como resolver? Executando, tendo um planejamento e executar tudo aquilo que você colocou para executar no decorrer dessa semana. Ansiedade. O que é ansiedade? Eu quero viver o amanhã, sendo que o amanhã nem existe ainda. Quantos aqui que podem afirmar para mim, o amanhã existe? Tem alguém aqui nessa live que pode dizer que o amanhã existe? Não, por quê? Porque amanhã nem chegou ainda. Então, por que o amanhã não existe, eu não vou planejar ele? Errado também, não estou falando isso. O problema é que você não vive o hoje, fica preso no passado e não constrói o seu futuro. O construir o futuro não é viver ansioso com o que vai acontecer amanhã, com a conta que vence amanhã, com o dinheiro que vai entrar amanhã, que vai entrar semana que vem, coisas que vão acontecer futuramente. Então, essas coisas que vão acontecer lá na frente estão me pressionando na ansiedade, preocupado com as coisas lá na frente, com o futuro. Como que eu venço isso? Vivendo hoje e o agora, desfrutando do que você tem hoje para vencer o estresse, foi o que eu já acabei de falar, e planejando o seu hoje, o seu futuro. Como que eu vivo o meu futuro? Vivendo ele hoje. O que você quer desfrutar amanhã? O seu só amanhã vai reproduzir o seu hoje. Então você pode ter dois estilos de vida, vamos dizer assim, só para ficar fácil. O desfrutar do hoje, o viver o momento agora, o desfrutar da sua vida, da sua família, de tudo que você tem, que é o hoje, que é um planejamento de execução de tarefa e fazer o que tem que ser feito hoje. Só que nesse que eu desfruto do hoje e vivo intensamente do hoje, eu preciso também já viver o meu futuro hoje também, mas não preocupado lá, mas já tendo um estilo de vida que eu quero viver lá na frente. Como que é esse estilo de vida? Tendo comportamentos de um desfrute amanhã. Você conseguiu compreender? Nosso futuro é construído agora, exatamente. Então eu preciso ter esse estilo de vida. O que eu quero desfrutar amanhã? Como eu estou comportando hoje? Porque o meu amanhã, ele se define o hoje e o agora. O que eu estou fazendo, o que eu estou plantando agora. O que eu estou plantando agora no meu casamento, com os meus filhos, nos meus negócios, o que eu tenho feito hoje. Mas não é um focado no meu futuro, preocupado, de preocupações, de ansiedade, sem dormir, porque as coisas não estão dando certo. Então você precisa centralizar para o seu hoje. Então se você pegar agora e anotar aí, você que está anotando, divide aí 100%. Pega aí 100% e divide em 3 partes. Quantos por cento você está no passado, quantos por cento você está no presente e quantos por cento você está no futuro? De 100% dividido por 3. Você está 50% no futuro, no passado, 10% no presente e 40% no futuro. Como que está? Se você quiser colocar aqui na escrita também, falar, não, eu estou 70% no passado. O presente eu estou 0 e estou vivendo 30% no futuro. Se você quiser digitar, digita aí. Quantos por cento você está no passado, no presente e no futuro? Vamos ver se você está dentro do ideal. Porque existe um ideal,
Você não tem que anular o seu passado, mas também você não tem que viver lá, certo? Você também não pode viver um presente estressado, porque se você não sabe viver o presente, o seu presente vai estar algo estressante. E também você não tem como ficar lá no futuro, porque o futuro nem existe, o amanhã não existe. Tenho que viver o hoje agora, mas tem que ter um percentual equilibrado para que eu possa trazer algo do meu passado para o meu presente que vai me ajudar sim, e algo que eu tenho como planejamento para o futuro, para o hoje. Então existe um percentual nas duas pontas, porém o maior percentual é no presente. Aqui, ó, Débora colocou 40% no passado, 0% no presente e 60% no futuro. Então o seu presente não existe, infelizmente. Está vivendo hoje sem saber o que vai fazer. Olha lá, Fred colocou 10, 70, 20. Exatamente, esse aqui é o ideal. 20, 30, 50. Por que eu vou falar que é o ideal? Porque esse é o ideal mesmo. 20 no passado, 30 no presente, 50 no futuro. Tem que estar um ajuste aí. O que acontece?